Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém? Que bênção, para mim é um grande prazer estar retornando aqui, né, nessa escadinha aqui, abençoada. Os irmãos podem sentar, fiquem na dispensação do Espírito Santo, louvando a Deus em todo tempo, porque é em todo tempo que nós precisamos estar adorando o Rei. O nosso Deus é poderoso, único e verdadeiro em toda a face da terra. Então eu saúdo toda a igreja com a paz e a graça do nosso Deus, que é só Ele, o soberano, que é só Ele, que é sobre os céus e sobre a terra. E Ele, olha lá o que eu vou falar, Ele está de olho em você. Porque Ele sabe quem você é. Só Ele sabe, nem você mesmo sabe quem você é. Você sabia disso? Então, nessa noite, Raquel, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Que bênção, que bênção, que bênção. Então, nessa noite, amados, é com muito amor, com muita alegria, que eu venho trazer esta palavra, porque o Senhor tem me trazido em mente esta palavra. E eu, com muito temor, é que eu vou estar falando, lendo aqui juntamente com os irmãos, porque não era nem essa palavra que eu ia trazer. Porque o tema é para chamar a atenção da igreja. E quando o pastor Alessandro subiu aqui e já começou a falar de algo que é necessário que estejamos atentos, amados, não deixa passar a oportunidade de fazer aquilo que na palavra nos adverte, nos ensina, nos exorta. E se nós não fizermos aquilo que a palavra está falando, em vão nós vamos estar aqui sentados todos os dias. É tempo, amados, de admoestações. E se você quer saber de uma coisa, que deu tema. Não mandou para eles, não? O tema. E se você quiser saber de uma coisa, queridos, eu quero que você abra a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo. O chave é o versículo 15. Mas eu quero ler desde o primeiro. Amém? Então, tome posse nesta noite, porque isso não é só para mim, é para você também. Eu quero que você acenda essa luz. Amém? Essa luz. Porque esse negócio aqui está muito mesmo, sabe? Efésios, 2 Timóteo, amém? 2, o chave é: todos fomos chamados, o tema, por Jesus mediante a cruz. Amém? E nós não podemos de acreditar que temos esse chamado sobre nós, em nós. E é para nós. Então vamos tomar posse, queridos, que a palavra não é para outra pessoa, não, é para mim e para você. É para a igreja. E nós estamos num tempo que é um tempo remido. O tempo está remido e muito remido. Amém? Então, vamos ler a partir do versículo 1. Fala assim, ó. Todo mundo achou? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo.
ninguém que milita, que trabalha, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o evangelho que prego. Isso é Paulo falando para nós. O 9 fala assim do sofrimento. Por isso, sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Oh, glórias! Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Aleluias! Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, como com glória eterna. O 11 fala assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Oh, Shuricanta Laxúrias. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Glórias! Trazendo essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e sim para perversão dos ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Olha, o versículo chave é esse. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios, por favor, falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena. Alassurianda de Campos. Quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus foi firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas,
será vaso para honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ainda tem uma advertência aqui. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Ainda tem mais a palavra. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão, os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Amém? Até aqui, mas o nosso versículo-chave é o 15. Então, esse recadinho é para mim e para você. E ai dos pastores, ai dos líderes, que deixam passar sem falar aquilo que o servo precisa ouvir. O chamado é para todos, de mamando a caducando, desde que adentre esta casa, é para mim e para você. Do pastor, pelo fato de ser pastor, ele não deixa de também ser um aprendiz. Um aprendiz de quem? Da palavra. Então não tem como, queridos, nós mantermos um chamado se não fizermos aquilo que nos ensina a palavra. Então, não é tempo mais de brincar. O 15 fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? É essa a palavra de hoje. E eu preciso falar para você que se você e eu não tomarmos atitudes corretas, como realmente o Evangelho nos cobra, queridos, infelizmente, nós não vamos ser aprovados. Não adianta querer uma coisa que não vai acontecer. Eu já tenho falado várias vezes aqui e continuo falando. Então, mediante isso, aqui eu quero falar o seguinte, eu até escrevi para evitar de eu esquecer. Pelo fato de sermos todos chamados, precisamos observar que o chamado de Deus não é uma escolha pessoal. Não é, mas sim uma convocação especial que Ele tem para cada um de nós. E se você hoje está aqui, queridos, você é um bem-aventurado, porque você está dando ouvido àquele que precisa ser ouvido, que é Deus. É Deus falando através de Paulo. É Deus falando através da palavra. Ele não é outro a não ser aquele que nos ama. Aquele que não abriu mão da obra-prima que Ele mesmo criou.
Queridos, você pode olhar a natureza, é linda a natureza. Mas nada seria possível à natureza. Para que seria a natureza? Se foi a natureza criada para o homem usufruir. Para o homem cuidar, zelar. Então, mediante isso, nós precisamos, amados, tomar a atitude correta. Aquilo que nós precisamos fazer, não deixa para outro. Porque se nós deixarmos, querido, a perda vai ser muito grande. Você não pode imaginar quantas pessoas, através de mim, poderiam estar aqui. Através de você. Tempo de crente não significa conversão. Mas é o caminhar com Cristo, é que a gente vai aprendendo a valorizar aquilo que verdadeiramente foi crucificado. O nosso Deus, Ele sofreu como ovelha muda. Nós não podemos esquecer disso, amados. O nosso Deus ama a obra que Ele criou com as próprias mãos. Crê nisso, querido. E você e eu somos grandes participantes desse reino. Se hoje nós estamos aqui, não foi por outra coisa, não. É porque Ele mesmo teve misericórdia de nós. E quando eu paro para pensar, queridos, quanto tempo, eu nem lembro, a Alessandro sabe mais ou menos. Quanto tempo desperdiçado. O meu tempo, eu falo por mim mesma. Por mais que eu achasse que tinha feito alguma coisa, é como se não tivesse feito nada. Porque se acomodar, querido, com 1, 2, 3 vidas, se tem mais pessoas a serem salvas, e isso só depende de mim, de você, da igreja, que hoje se chama pelo nome de Jesus. Nós precisamos tomar posição na fé. A igreja, queridos, possa a sua atenção para que possamos sair daqui hoje, decididos a buscar mais edificação para a sua vida. Porque eu estou querendo fazer isso. Porque até hoje eu olho para trás e olho e vejo que ainda falta muito a fazer. Falta muito a fazer. É mesmo? É como se eu tivesse aceitado Jesus ontem. O tempo que passou rápido. O tempo. E a minha oração nesse tempo de hoje é: Senhor, como eu fui, Senhor, negligente. Como eu sou negligente, Senhor. No acordar até deitar novamente, Senhor. Como que eu podia, como eu posso recuperar esse tempo perdido? Se hoje eu já não tenho a vitalidade como eu tinha antes. Queridos, isso é triste. Mas uma coisa, a gente pode parar e olhar para trás e ver que tem algum fruto. Algum fruto surgiu da conversão. Não demorou muito, mas a gente precisa. Mas na vontade daquele que nos ama e nos criou, é que nós precisamos estar sendo edificados. Esse tema, todos fomos chamados por Jesus para, Ele fala que veio para todos, mas nem todos os aceitam. Mas não é por falta de falar, não é por falta de nós falarmos, que não seja essa a desculpa deles lá fora. Porque naquele grande dia eles vão falar: eu não sabia disso. E sendo que passou pela nossa vida. Queridos, nós não podemos ser mudos. Nós não podemos, a partir de hoje. Queridos, se você soubesse
A sede que eu estou para recuperar o tempo que eu perdi. Mas como fazer? Aos poucos. Eu vou recuperar aos poucos. Então Jesus veio para todos. Não dispense momento algum com balelas, com coisinhas, com brincadeiras que não edificam e às vezes só entristece alguém e até nós mesmos. Na palavra temos que temos que Ele é que chama as pessoas para amar o próximo como a si próprio. Queridos, não tem como, não tem como nós nos amar se nós mesmos não nos amamos. Não tem, porque a prova de amarmos alguém é amando a nós mesmos, dando a Ele, passando para Ele aquilo que nós já recebemos, que nós já temos, a sede, a fome. Nós precisamos ainda nesse tempo de hoje, contagiar. Eu lembro que quando eu me converti, que eu fui sim para a igreja, eu aprendi a orar sozinha em casa, devido às necessidades. Quando eu fui para a igreja, eu já fui convertida, orando em todo o tempo, falando, e pessoas chegavam, eu quero ter esse Deus. E é tão fácil, quando alguém fala, eu quero ter esse Deus. É tão fácil, porque a gente precisa estar com a palavra nos lábios. Amém? Não só nos lábios, mas vivenciar a palavra. Então, queridos, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Porque amanhã, às vezes, você não vai ter mais tempo de fazer aquilo que necessário era para com o nosso próximo. Você está entendendo o que eu quero chegar? Quando atendemos esse chamado, Ele nos dá o direito de quê? De sermos, de nos tornar filhos de Deus e herdeiro da vida eterna. Isso é um prêmio que não tem preço. Isso é um prêmio para mim e para você, se nós realmente colocar a mão no arado e fazer aquilo que é de direito nosso. Amém? Então saiba de uma coisa nesta noite. Cada um cristão salvo é chamado para ter uma vida diferenciada. Diferenciada. Quando nós chegamos a aceitar Jesus, queridos, você precisa ser diferente. Eu preciso ser diferente. Em quê, pastora? Em atitudes, em conversações, em maneira de ser. Fazer o bem sem olhar a quem? Esse ditado. Não escolher a quem fazer o bem. Fale. Amanheça de manhã. Acorde de manhã. Com expectativas de vida. Para passar para alguém o pouco que você já sabe. E eu só tenho uma certeza, queridos, que se você já tem sim chegado aos pés do altar, não é banco de faculdade que vai te dar essa liberdade de falar com Deus. Não é banco, não é status. Seja você quem for. Se colocar o teu caminho na presença do Senhor, como realmente precisamos, Ele é que vai falar através de você. É Ele, quando abrir os seus lábios, querido, Ele mesmo fala, e a palavra dele não pode falhar.
Ele é testemunho vivo dele mesmo. Não pode falhar. Abre tua boca que eu encherei. Mas como, Senhor, que eu vou abrir os lábios para o Senhor falar comigo, se eu não tenho parado para dar 5 minutos de atenção à palavra? Como eu quero ser um obreiro aprovado, sem antes ir atrás do manual, de ler o manual pelo menos 5 minutos por dia, mas com qualidade, querido, se achegando diante da palavra, como se estivesse diante de Deus, porque isso aqui é o verbo encarnado no meio de nós, e nós precisamos o quê? É dar atenção. Deus só quer que nós venhamos dar atenção àquilo que é de mais sagrado, que é uma coisa que Ele já passou para a humanidade, é a vida eterna. Ele já nos deu isso de presente, cada um tem a sua. Mas vamos batalhar como realmente precisamos. Vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Queridos, isso é um compromisso que eu estou fazendo, é comigo mesmo. Não é com você nem com ninguém, é com Deus. Faça a sua parte, porque o nosso Deus já fez a dele. E Ele só espera de nós uma atitude. Se nós sabemos, querido, quanta responsabilidade se nós não seguirmos. Quanta. Então, mediante isso, queridos, eu quero falar, chamar a atenção de 5 pontos. Nos apresentarmos a Deus, não é a qualquer um. Quando você traz, sabe, diante de Deus, reverência. Eu tenho falado nos momentos de oração aqui, das terças-feiras, que já é a 4ª terça-feira, de 3 às 18, que eu fiz esse propósito comigo mesmo. Eu estou falando para a igreja, mas se você quiser nos acompanhar, Deus está no projeto. Amém? Deus está no projeto. Você que não está, que está bem em casa, não está trabalhando, que queira participar desse nosso compromisso aqui, queridos, de 15 horas da tarde, às 18. Enquanto o Senhor me tiver posto de pé, eu quero romper com esse compromisso. Eu quero estar sendo, certo? Então, primeiro ponto aqui, nos apresentarmos a Deus. O que eu posso fazer de melhor a partir de hoje? E eu quero só dar um avisozinho. Comece pela palavra de Deus. Compromisso seu com Deus. A palavra está aqui em suas mãos. Ela está aí, ainda. Vai chegar um dia que você não vai ter essa facilidade de estar abrindo o evangelho e querendo saber alguma coisa. Pode até ter a facilidade do celular, mas olha os comentários que estão aí fora. Não sei se você está atento a isso. A Bíblia já está sendo pensado em fazer determinadas correções. E isso para entrar conforme eles querem. Certo? Mas a palavra de Deus, ela precisa ser guardada no nosso coração. Guardar a palavra no coração, para que não venhamos pecar contra Ele. Querido, isso aqui nós ainda temos essa chance de estar folheando. E é bênção. Segundo ponto, ser aprovado, como eu já falei. Agir como cristão, 3. Não ter de que se envergonhar, ponto 4. Manejar bem a palavra de Deus, da verdade. Que isso sim é como 2 Timóteo 2. É o fazendo. Paulo nos convida a uma profunda reflexão, como também nos encoraja a sermos aprovados por Ele, enquanto exercemos esse chamado. Será até quando nós vamos estar?
Vai depender. É só Deus que sabe do seu tempo e do meu. Para isso, Ele nos dá instruções. Paulo aqui, através da palavra, que não se baseiam em critérios terrenos, mas na sabedoria, no propósito de Deus, do Senhor, e no propósito somente dEle. Não adianta a gente querer enfeitar coisinhas para cá, coisinhas para lá, para motivar crente a estar na igreja. Não tem essa necessidade a não ser a palavra de Deus, que vai, através do Espírito Santo, gerar em você e em mim algo que vai te trazer. Se não for por amor, vai vir pela dor. Porque o chamado, quando é dado, ele precisa ser alcançado. Deus não lança mão daquele por quem ele morreu na cruz. Ele se fez carne, habitou entre nós. E nós podemos ver a glória dele através da palavra, porque hoje nós cremos. Quem está aqui crê? Você crê que o evangelho é que traz a transformação de vida? A transformação de vida, querido, não é só aparente. Porque a transformação de vida, sabe, a aparência cada dia está mudada. Tem dia que você está emburrado. Tem dia que você está alegre demais. Às vezes só por fora. E por dentro, como é que está? Como é que está por dentro? Se o crente, nós precisamos ser transparentes. Para ser carta viva, precisa estar escrito isso aqui em nós, ó. E com letras garrafais. Para quando alguém passar lá de longe, possa ver escrito, ó, Jesus te ama. Pela maneira de você falar, às vezes ele não está escutando. Mas pela maneira de você se posicionar. Com sabedoria. Queridos, e não é só em casa. Às vezes em casa é o lugar mais difícil de você ser crente. Porque lá vamos estar vendo você sem máscara. No trabalho, às vezes é muito difícil ver você por dentro. Mas dentro do seu quarto, quando Jesus entra para o teu quarto e fala em segredo, mas se verdadeiramente você deixar cair a máscara, Ele quer falar conosco. Ele quer ter um encontro conosco como realmente precisamos. E isso eu não falo só para quem, sabe? Isso eu estou buscando falar. Eu fiz um propósito com Deus e eu quero que o Senhor só tenha misericórdia de mim. Só mantenha a brasa acesa. Nós tivemos um congresso lindo lá em Setor Sul. Como é que é o tema lá? Como candeias, né? Como candeias. Por quê, queridos? Isso me chamou tanto. Se eu já estava assim nessa expectativa de romper limites, para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, orando em todo tempo, lendo a palavra, depois desse congresso, queridos, eu não posso ser a mesma. Depois daquele congresso que nós tivemos aqui, de ser filhas, eu sou filha. Filha de quem? Qual é a sua identidade? Nós vamos precisar, amados, rever os nossos conceitos cristãos. Olha só aqui. Nos apresentar a Deus, procura apresentar-te a Deus. Será um desafio para todos nós nessa reflexão sobre o chamado. Apresentarmos a vida através de uma vida devocional. A vida nossa não é só 5 minutos, é todo dia, é em todo tempo. Você não sabe a hora que o dia mau vai chegar. Precisamos estar de pé.
A hora vai chegar? Vai. Para todos nós, sim. Não pense você que vai ser um separado. Isso é um relacionamento que tem início na conversão e continuidade no investimento relacional com Ele, Deus, de forma intencional, para termos a afinidade ou confidência, contar tudo para Deus. O confidente fala sem ter medo, porque se tem alguma coisa para corrigir, Ele vai nos corrigir. Não vamos querer mais, sabe? Tem um ditado no mundo que é muito feio. Não vamos enfiar, né? Boca no papel. Não vamos passar o tempo fazendo de conta. Eu peço perdão a Deus. Eu já pedi. E peço continuamente. Porque eu quero honrar esse chamado que eu tenho. Eu quero poder fazer segundo a vontade dele, porque é só para ele. Não adianta você querer, sabe, só enfeitar, amados. Por favor, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha aqui, para finalizar, eu teria muita coisa ainda a falar, mas não vou falar mais não. Ouvir o chamado de Deus pode ser entendido como um dom particular que cada pessoa recebe e que vai além da capacidade humana. Isso não vem de nós, é de Deus. Deus, quando criou todas as coisas, Ele já estava de olhos abertos e atentos, os ouvidos para ouvir, dialogarmos com Ele. Amém? Agora, para ouvir, viver o chamado de Deus, é preciso ouvir a voz de Deus no coração. Como é que eu vou começar a entender isso? A voz de Deus no coração é através da palavra. Testemunho de ninguém pode até te chamar a atenção. Testemunho, sabe? Vida, isso aconteceu comigo, assim, aconteceu com ele. Para você pode acontecer melhor. Para mim, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo bem melhor se eu der prioridade àquilo que vai me dar condição de ir mais além. Entendeu, queridos? É por amor, é por graça. Aí fala assim, é uma coisa convincente esse ouvir de Deus. É estar atento às oportunidades. Nós precisamos, a gente é cego, queridos. A gente é cego de pai e mãe. A gente não enxerga um palmo diante do nariz, até que caia no buraco. Então, é tempo ainda de abrirmos os olhos, a mente e o coração. Porque se nós queremos guardar a palavra, como diz o Evangelho, lá no Salmo 119, né, se não me engano. Queridos, quando os irmãos do louvor subir aqui, a igreja toda vai ser manifestada com a presença de Deus. Se nós fizermos como precisa fazer, é uma obrigação sua, é uma obrigação minha. Está buscando por todo aquele que já adentrou neste lugar. Pela sua família. A minha oração das 3 às 18 é para a minha família. Mas eu não deixo de orar pelos demais departamentos. Eu não deixo. E lendo a palavra, porque não tem como você jejuar durante o dia, se você não estiver alimentado pela palavra. Faça um propósito com Deus. E põe no coração se alimentar
Abstenha-se do café da manhã. Lendo a palavra você vai conseguir. Abstenha do almoço. Lendo a palavra você vai conseguir. Cantando louvores você vai conseguir. Deixando de assistir novelas você vai conseguir. Queridos, o arroz e feijão está lá, ó. Na hora que você terminar o seu propósito, você faz panelão e come. Mas a palavra de Deus nos admoesta, é para hoje, não é para amanhã. Amanhã é um tempo que não existe para nós. Amém? Ter coragem de dizer sim ao que Deus pede. Perseverar diante das dificuldades. Confiar que Deus capacita e guia e unge a pessoas. Unge a pessoas, colocando em seu coração o selo do Espírito Santo. É Deus. É Deus. Então, amados, a minha vontade hoje, a palavra que eu ia trazer hoje, se encontra lá em... Eu estou terminando, queridos. Em Lucas. Eita Deus. Seria lá no grande banquete. Aquele banquete que o Senhor, que é tido como Deus. Oh, Jesus. O servo sabe quem era? Jesus. E o convidado sabe quem era? Eu e você. Queridos, a gente vê aqui que foi pouquinhas as coisas. Coisa que podia deixar para amanhã. Coisas que poderia deixar para depois da manhã, um mês depois. Porque tudo tem o porquê e o para quê. E o chamado que é para mim e para você, querido, não pense que vai ser para... Mas aconteceu nesse jantar aqui. Que aqueles convidados de excelência, que o Deus vivo convidou. Isso é relacionado lá com Israel. Esse primeiro convite foi para Israel, queridos. E os mancos, e os aleijados, e os doentes, os pobres, estavam aí, ó, debaixo de pontes. E ele, o dono, falou assim: ó, meu servo, vai atrás, busca aquele que está lá precisando. E ele ainda deu uma ordem para os servos: ó, aquele que não quiser, força a vir, traz, nem que seja puxado. Mas porque o interessante é que a minha casa esteja cheia. E esse desamparado lá nas ruas, nos becos, éramos nós, querido. Éramos nós. Só você sabe quem você e onde você estava ontem. E hoje você se encontra aqui, você é um convidado especial. Você é alguém que precisa valorizar esse chamado, esse convite. Porque esse convite, queridos, foi para todos. Muitos foram chamados para aquele banquete especial, muitos. Mas nem todos reconheceram o valor desse banquete, dessa ceia maravilhosa, que se nós continuarmos fazendo aquilo que direito é do cristão, com certeza nós vamos estar lá no reino, banqueteando nesse dia especial. Então você que é do louvor, se aprimore, porque é capacitando-se. Você que toca bateria, bata, mas com amor, com louvor, com graça. Você que faz parte de algum ministério aqui, preze por esse ministério, porque você é só o líder. Mas Deus pode levantar outro para ocupar seu lugar.
se assim você não fizer a sua parte. Amém, queridos? Eu só peço que Deus esteja no controle da nossa vida, porque precisamos estar sendo diferenciados neste mundo de meu Deus. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Deus possa permanecer sobre a igreja. E vamos tomar atitude, queridos, de cristão. Não vamos ser como qualquer um. Vamos fazer parte de um grupo seleto. Porque alguém sofreu por nós. E Paulo admoestou a gente aqui na palavra. Ele roga, né, para que nós possamos suportar aquilo que nós, aqui ó, só esse versículo e eu vou fechar, o pastor Alessandro pode subir, amém? É o Efésios 4, alguém lê aí para mim? Está aberto aí? Efésios 4, mas eu tenho aqui, espera aí. É porque eu não ia chegar a essa parte, não, o horário está muito apertado já. Aleluia. Se eu não gosto de passar do horário, mas infelizmente, queridos, é o que nós precisamos fazer, é ler a palavra de Deus enquanto nós temos ela em mãos. É um conselho que eu te dou. Falei, Zilene, rogo 4:1. Pois é, rogo, ele roga para ele como preso. Aqui no estudo que eu fiz, prisões não vão te calar. Perseguição não vão te calar. Não tem aquele hino que canta aqui? Então, amados, vamos deitar com essa palavra hoje e saber que você e eu somos responsáveis por aqueles que não adentrarem o reino de Deus. E ainda com o risco de nós mesmos não entrarmos. Amém? Não fazer só de aparência. Faça por amor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Que Deus te abençoe e me abençoe também. Ao que está sentado no